Boa noite, meus irmãos. É sempre uma honra e um prazer a gente poder estar refletindo, na palavra do Senhor. E o tema, da ministração para essa noite é uma comparação e um confronto, entre o que é esperança e o que é expectativa. Parece ser a mesma coisa, Se a gente consultar um dicionário, vai aparecer até como sinônimo. As duas palavras, elas representam aquilo que a gente espera, mas nós vamos ver aqui ao longo dessa noite, que a esperança é firmada em Deus, na sua palavra, enquanto a expectativa, ela acaba sendo firmada na nossa própria carne, em função dos nossos desejos. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque a gente vai ver, que muitos momentos nas nossas vidas, apesar de estarmos em Cristo, buscando santidade, estarmos refletindo na palavra, fruto de expectativas, que não se cumprem, a gente acaba enfraquecendo na nossa esperança. Então, a expectativa por via da carne, a gente sabe que a carne milita contra o espírito. Consequentemente, as expectativas que surgem na nossa vida vai confrontar a esperança. Agora, eu diria, que é praticamente inevitável, surgirem expectativas. Então, o que a gente precisa é estar atentos para a gente poder tentar minimizar ao máximo, o surgimento dessas expectativas por meio da oração, da submissão à palavra e ao Espírito Santo, para que essas expectativas, estejam cada vez mais alinhadas com a própria esperança. Então, é fundamental a gente estar sempre buscando ao Senhor e nos consagrando, para que essa confusão não surja nas nossas vidas. Nós vamos ver também, durante essa noite, que esperança por vir de Deus sempre vai se cumprir. É questão de tempo. E a expectativa, ela pode ser positiva ou negativa. A esperança sempre vai ser positiva, porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Já a expectativa pode ser positiva, pode ser negativa. Então, o primeiro ponto, que já chama atenção, quando a gente tem em mente alguma coisa que a gente imagina que vai ser ruim ou vai ser o pior, a gente já tem que começar a combater por meio da oração, repreendendo o mal, profetizando o bem e substituindo esses pensamentos com a palavra de Deus. E a expectativa que é positiva, muitas vezes ela vai acontecer e muitas vezes não vai acontecer. Então, quando ela também não acontece, ela acaba produzindo esse mesmo efeito, da expectativa negativa, que é minimizar ou mitigar a nossa fé, a nossa convicção, às vezes a nossa caminhada com Cristo. Muitos irmãos nossos acabam abandonando a igreja, fruto de expectativas não realizadas, e essas expectativas nós vamos ver aqui como surge e como a gente deve tratar e combater. A gente sabe, que o reino de Deus já foi inaugurado nas nossas vidas, quando a gente aceitou a Cristo. E a gente sabe que ele só vai ser plenamente efetivado na segunda vinda de Cristo. Então, nós temos uma caminhada neste percurso aí, nesse período. E o que vai acontecer lá na consumação, quando nossa carne, nossa alma, forem glorificados? O nosso espírito já foi glorificado. Então, nós temos um espírito forte, que firma na esperança, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito todas as coisas da palavra de Deus. Então, o que nós vamos ter lá na plenitude? Está lá em Apocalipse 21, 4. Nós seremos glorificados e habitaremos na Nova Jerusalém, na plenitude da presença de Deus. Então, aqui é a palavra-chave, plenitude da presença de Deus, ou seja, nós temos que estar firmados desde já na presença de Deus. Então, o ponto mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Ele nos enxugará todas as lágrimas. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, eu peguei um texto aqui, está em Êxodo 33, no versículo 3. Qual é o contexto aqui dessa passagem? O povo judeu já havia sido liberto do Egito e já estava no deserto, rumo à promessa, à terra prometida, às bênçãos do Senhor. Nesse momento, Moisés subiu ao monte para receber de Deus as orientações, que eram os mandamentos. O povo ficou aguardando 40 dias. O que foi criado nesse período?
eu diria até que antes, né, desde a sua saída do Egito, visando as bênçãos, eles já foram criando expectativas. E quando Moisés subiu e não voltava, essas expectativas começaram a ruir e comprometeram a promessa, que era a firme esperança de ir para essa terra prometida. E eles constituíram, né, criaram, né, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro, traindo a Deus. Então Deus falou para Moisés, né, sobe, porque Deus ele é fiel, e ele mesmo assim ia manter a sua promessa de entregar ao povo judeu a terra prometida. Então ele falou para Moisés, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus, já conhecendo a natureza do povo, mas mesmo assim ele ia manter a promessa. E olha o posicionamento de Moisés. Isso vale para nossas vidas. Moisés disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então o que aconteceu aqui? Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, o povo que estava, mediante a sua expectativa, mais atento e mais interessado nas promessas do que na própria presença de Deus, rapidamente se desligou de Deus e migrou para o bezerro de ouro em idolatria, tentando obter o quê? As promessas, as bênçãos. Então o povo se focou nas bênçãos. Enquanto Moisés, que estava firme com Deus, passou 40 dias na presença de Deus, voltou, com certeza, né, com a sua fé fortalecida, o que ele optou? Pela presença de Deus. Então, nas nossas vidas, muitas vezes, nós vamos estar sendo colocados nessa situação. O que é melhor para nós, mais importante? É a presença de Deus ou são as bênçãos? Então, nós não podemos permitir que essas bênçãos tomem o lugar de Deus, porque as bênçãos, que são muitas vezes focadas, né, na nossa própria carne, gera essa expectativa, que vai minar a esperança. Então, às vezes, se a gente foca muito na bênção, a gente pode enfraquecer a nossa esperança, a nossa caminhada com Deus. Enquanto nós estamos vivendo, né, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né, nós já podemos experimentar esse lugar de paz, de prosperidade, que Deus nos promete lá na consumação, que a gente viu ali no texto de Apocalipse, onde não há dor, não há lamento, não há tristeza, não há luto, né? Então nós já podemos viver isso, experimentar isso. Porém, nós temos que lembrar que nós estamos numa fase de transformação. E como fase de transformação, toda transformação tem pressão, calor, tem várias coisas que podem trazer para nós algumas aflições. E por isso requer de nós perseverança. Lá no livro de Apocalipse também, uma das palavras que mais vai aparecer é perseverança. Aqueles que perseverarem, ou seja, permanecerem, insistirem e não desistirem jamais, atingirão. Então a gente tem que ter isso em mente também. Como Jesus falou, no mundo passarás por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A esperança, ela é formada pelas promessas de Deus, baseada na sua palavra e revelada pelo Espírito Santo. É o motor do novo homem, ou seja, é o que nos move, o que nos leva à frente, é o que nos faz levantar todos os dias, sair de casa, estudar, trabalhar, todas as coisas que temos que fazer. Lembrando sempre, o nosso farol é Cristo. Então isso tem que estar nas nossas mentes. E aí é por meio da oração, da leitura da palavra, a gente vai consolidando no nosso coração, na nossa mente, a esperança. E é isso que nos fortalece nas dificuldades que possam surgir nas nossas vidas. Ninguém deseja, né, atravessar deserto, passar por tempestade, ter alguma tribulação, mas nada impede que isso aí aconteça na vida de cada um de nós. E tem uma passagem, né, que é aquele famoso espinho na carne de Paulo, que é muito interessante, né? E eu até acredito que todos nós tenhamos um espinho na nossa carne, porque esse espinho nos faz lembrar da nossa dependência de Deus. Então, sempre tem um incômodo que às vezes a gente pensa, né? Por isso que é importante a gente se firmar na esperança e não na expectativa. A gente aceita Jesus e sabe que Jesus restaura todas as coisas. Porém, como nós estamos ainda em transformação, nós precisamos transformar alguns conceitos que a gente tinha, mentalidade, comportamento, algumas transformações. A gente precisa estar, às vezes, né,
atravessando algumas passagens que Deus permite para que a gente, eu diria, tenha um choque de realidade e entenda exatamente o que é a vida com Cristo. Então, esse espinho na carne, né, ele serve justamente para isso, para a gente reconhecer a nossa dependência. E a gente não pode gerar aquela expectativa, né, daquela perfeição, da plenitude que a gente só vai experimentar lá na Nova Jerusalém, porque senão a gente se enfraquece nisso e muitas vezes se desvia, né, do caminho do Senhor, porque a gente se sente ali muitas vezes traído, né, ou às vezes abandonado, às vezes esquecido, e é por isso que a gente tem que estar firmado na palavra e na esperança, né, em tudo aquilo que traz esperança na nossa vida, porque a gente vai lembrar que nada nos afasta do amor de Deus. Então, tudo que acontecer na nossa vida, o caminho é se achegar ao Senhor. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais nós estaremos experimentando a vida da nossa salvação, onde não há dor, não há pranto, não há dificuldade, porque quanto mais próximo de Deus, mais nós estamos afastados da carne. Consequentemente, mais estamos influenciados pela esperança, aquilo que nos traz esperança, e menos por aquilo que traz expectativas, que nada mais é do que sonhos carnais nossos. Lembrando que por ter Deus envolvido, né, a esperança sempre nos leva à paz. Então, toda vez que a gente estiver firmado na esperança, as promessas que estão no texto bíblico, sempre teremos paz no coração, independente de circunstância. Agora, quando a gente se afasta um pouco disso, né, e vai mais para a expectativa, aí entra as turbulências do nosso emocional. Esperança é a manifestação da fé, que está lá em Hebreus 11:1, né, que diz que é a certeza, né, daquilo que não se vê e o firme convicção dos fatos que se esperam. Vem do ouvir da palavra de Deus, que define o que devemos esperar, que devemos fazer, pensar e sentir durante esse período nosso da caminhada cristã. E tudo que Deus fala se cumpre. Nunca podemos duvidar disso. Em Números 23:19, tem um texto aqui também que é muito famoso, né? A gente muitas vezes está repetindo isso aí direto, mas o importante da palavra de Deus é que ela esteja não só na mente, mas no nosso coração. E quando a gente fala coração é emoção, sentimento, é alma, então mente é mais racional, tem que ter o culto racional, mas tem que ter também ela cravada, né, no nosso coração para que o nosso comportamento, a nossa mentalidade possa ser transformada. Então esse texto aqui diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, irmãos, esperança está firmada na palavra de Deus. Ela é colocada em nós, no nosso coração, pelo Espírito Santo. Vai se cumprir. Isso aqui não há dúvidas contra isso. Agora, por que às vezes a gente se enfraquece nessa convicção que quando a gente está falando aqui parece muito claro, ninguém tem dúvida, a gente até lembra desse texto em algumas passagens, até de forma descontraída, né? A gente cita isso aí. Expectativa é criada pelo homem e baseada nos desejos da carne. Aí entra o perigo. É o motor do velho homem, ou seja, o homem sem Cristo, como a gente já foi um dia, né? Mesmo a gente estando às vezes com fé e convicção, mas não estando caminhando na direção que Cristo nos deu, então a gente era movido pelas nossas vontades, pelos nossos prazeres, né? Então a gente acordava, estudava, trabalhava, pensava no futuro, sempre para realizar e satisfazer os nossos sonhos pessoais. Muitas vezes, né, essa expectativa traz frustração. Quando a gente não atinge naquilo que a gente objetivou, a gente acaba se frustrando, traz desânimo, ansiedade, e isso não tem o envolvimento de Deus. Então, a gente tem que alinhar os nossos sonhos, as nossas vontades, aquilo que Deus planejou para cada um de nós, para as nossas vidas. Uma vez eu ouvi, né, e eu creio nisso também, né, que o maior perigo que existe é a gente estar sendo bem-sucedido fora do caminho de Deus. Ou seja, traçamos planos, não são planos às vezes alinhados com Deus e estamos indo bem. Por que isso aí é perigoso? Porque enquanto estamos indo bem, estamos nos afastando cada vez mais de Deus.
como eu falei, né, o objetivo, nosso farol, nossa direção lá, que a gente fixa os olhos para não se perder, é Cristo. Quando a gente pega por meio dos desejos, traça um plano diferente daquilo que Deus está nos chamando, e se a gente for bem sucedido, é que nem se perder numa trilha. Se está dando certo, você está indo embora. Aí você fala, pô, estou ouvindo até o barulho ali da cidade, as luzes da cidade, estamos certo. Quando vai ver, você chegou num ponto totalmente errado. E a gente sabe que alguns caminhos aos olhos humanos parecem bons, mas levam à morte. E só tem um caminho que leva para a vida, que é Jesus. Então, irmãos, nós temos que confiar completamente em Deus e permitir que Ele tenha o controle das nossas vidas, nos consagrando diariamente e desejando a sua vontade. Então, também não pode ser da boca para fora, né, quando a gente coloca nossas petições diante de Deus, né? Muitas vezes a gente não tem essa clareza toda, né, na nossa mente de saber se aquele sonho que tem no coração se veio ou não de Deus, se é da nossa carne. Muitas vezes esses sonhos são lícitos, são bonitos, são bons, e a gente tem que submeter a Deus. E muitas vezes a gente entende que não é bem aquilo e corrija o rumo. Às vezes aquele sonho já é de Deus, o rumo já está corrigido. Mas é importante a gente acrescentar no final das nossas orações aquilo que Jesus nos ensinou, que é, portanto, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Então, temos que ter no coração esse desejo. É que nem Moisés lá atrás. Entre ter a presença de Deus ou ter o cumprimento da promessa, as bênçãos, ele optou por ter a presença de Deus. Temos que sacrificar o nosso divino, que é a idolatria de si próprio, o nosso eu, e focarmos em nós. Por isso que Jesus ensinou, né, na oração do Pai Nosso, né, é Pai nosso, pão nosso, perdoai as nossas ofensas, não nos deixe cair em... Então é sempre nós. Quando a gente foca, né, no bem comum, quando a gente foca na felicidade e na alegria de todos, e quando a gente fala de todos, nós estamos no meio. Então a gente vai ser abençoado. Não tem um receio, né, dentro de casa, né, com o cônjuge, com os filhos. Quando a gente está fazendo alguma coisa que é bom para todos, é bom para nós também. O problema todo é quando a gente permite, né, esse divino crescer no nosso interior, o nosso próprio ego. E às vezes a gente, nessa ânsia de satisfazer o próprio prazer, o próprio desejo, a própria satisfação, o próprio sonho, às vezes a gente abandona coisas muito mais importantes que estão no projeto de Deus e vem a destruição. Vem, isso é fato. E aí, melhor que haja o arrependimento, né? Porque o arrependimento nos traz de volta na presença de Cristo, né? Mas é como Davi, é perdoado, é restaurado, mas as consequências vão acontecer também. Então não podemos nos iludir de que o erro é só passar uma borrachinha lá e acabou. O erro, ele tem que ser encarado de frente, como Pedro fez se arrependendo, Jesus perdoou e foi tornado líder ali entre os apóstolos. Já Judas não se arrependeu, ele teve remorso. E aí foi para a sua própria destruição. Lembrar também, né, no nosso relacionamento, nós estamos falando que a esperança vem de Deus. E quem é Deus? Lembrar que Deus é Pai e não uma divindade. Muitas vezes a gente acaba tratando Deus como divindade, mas Deus é Pai. E Pai quer o melhor para nós. Nós temos que ter essa convicção. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Ele quer o melhor de nós, mesmo que isso que Ele tem para nós não coincida com os nossos desejos. É por isso que muitos planos antigos, sonhos, eles acabam sendo até assim tirados do nosso coração por Deus. Por isso que é uma oração também. Senhor, tira do meu coração aquilo que não vem de Ti. Porque se for da nossa carne, vai sair. Senhor, se esse projeto, se essa coisa que eu estou perseguindo aqui que não está acontecendo não é do Senhor, tira do meu coração. E vai ter um momento ali que a gente vai se aliviar e vai falar assim, eu não quero mais isso não. E aí sim, Deus, a partir do momento que a gente renunciou aos nossos próprios desejos, Ele entra e dá a direção. Deus, Ele é amor, mas Ele é responsável, é um pai responsável. E Ele quer o melhor para o seu filho. O que é o melhor para o seu filho? Ele tem uma responsabilidade grande conosco, que é formar o caráter de Cristo em nós.
É por isso que Jesus falou: no mundo passarás por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe que do poder de Cristo, a gente sabe do coração de Cristo, a gente sabe que Ele pode dar tudo do bom e do melhor para a gente o tempo todo. Agora, se a gente for analisar a nossa própria vida, a gente sabe que sempre tem um incômodo ali, por isso que eu acho que é o espinho da carne de Paulo, que também tem na nossa. Esses incômodos que surgem, eles visam justamente para a gente aprender a renunciar àquilo, para a gente aprender que aquilo ali não é mais importante que a presença de Deus, para a gente aprender a verdadeiramente confiar em Deus, porque quando a gente confia em Deus, qualquer fato, qualquer circunstância, tudo que se apresenta, perde a importância. Essa relação com o Pai, ela é baseada no amor e na comunhão. Então, nós temos que ter prazer de estar na presença de Deus, desejar essa presença nas nossas vidas, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que recebemos de Deus, nós também, né, como a gente encara Deus como um paizão, a gente vê que tudo é por graça, não é por merecimento. Então, a relação nossa com Deus não é comprar o amor de Deus. A nossa relação é de viver com Deus. E quando a gente vive com Deus, a gente entende o propósito de Deus, a gente entende a vontade de Deus e a gente se satisfaz com aquilo que Deus vai entregando para nós. Porque por isso que também na palavra de Deus, né, nós temos que ser fiéis no pouco. E muitas vezes aos nossos olhos é pouco, mas se Deus está entregando aquilo, é suficiente naquele momento. Agradeça, tenha um coração pleno de satisfação e de felicidade, entendendo que nós não merecemos nada. Tudo que recebemos é pela misericórdia do Senhor. E divindade. Aqueles que olham para Deus enxergando uma divindade, divindade é quem nós recorremos, né? Ou o ser humano recorre, né, quando ele não está muito alinhado, né, com a palavra de Deus, para saciar desejos. Então, ele leva as pessoas, prestem atenção o que as pessoas fazem, se é ruim ou se é bom, oferecerem santidade, ofertas, sacrifícios e até prestarem serviços. Aí vem a intenção do coração. Quando a gente vê como pai, a gente faz essas mesmas coisas que são nobres, mas a intenção do coração é o amor. E quando a gente vê Deus como uma divindade, a intenção do coração é saciar os nossos próprios desejos. E aí a gente se sente merecedor. Então, quem vê Deus como divino e faz todo esse pacote aqui de coisas boas de um verdadeiro cristão, né? A diferença é que o verdadeiro cristão faz por amor. E o que não é verdadeiro está fazendo por interesse, focado na bênção. E quando a gente foca na bênção, em algum momento a gente vai sair completamente da direção de Deus. Foi o que aconteceu com o povo judeu quando a gente leu lá o texto de Êxodo, né? Eles migraram para uma idolatria porque eles entenderam que estava na hora de trocar a divindade deles. Não estavam vendo Deus como pai. E quando a gente vê Deus como pai, a gente não quer outra coisa, quer o pai. Não tem, é melhor estar na tempestade com Jesus no barco, do que estar naquele mar de almirante lá, num transatlântico lá, num cruzeiro luxuoso, sem Deus ou sem Jesus, né? Temos que alinhar o nosso coração com Deus. Vamos ver uma passagem bacana aqui também, que é de Salmos 37, versículos de 3 a 5. Também é muito famoso, né? Acho que muita gente aí já tem até decorado, a gente acaba repetindo, mas como eu falei, não basta repetir, né? Tem que ter isso aí cravado no coração e estar vivendo. Viver a palavra é isso, é viver aquilo que a gente já tem o conhecimento aí, que o Espírito Santo nos lembra no nosso coração, né? Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, que é a palavra. Agrada-te do Senhor, ou seja, nosso prazer está no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí já entra a carne querendo atrapalhar a promessa, atrapalhar a nossa esperança. Satisfará o desejo do teu coração. Aí, às vezes, né, a gente, em vez de estarmos alinhando o nosso coração com Deus, a gente cresce aqui e começa a sonhar de tudo que a gente conseguir imaginar lá e achar que, já que estou seguindo isso aqui, está no texto bíblico, vai ser assim.
E aí é onde que acontece o problema. Quando a gente começa a perceber que não está sendo assim como a gente está sonhando ali pela nossa carne, a gente se enfraquece e começa a querer botar em questionamentos até mesmo a palavra. Existem coisas inquestionáveis. A personalidade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus e a sua palavra, que é a verdade. Mas quando bate o desânimo, bate a dúvida, bate a insegurança, até isso muitos de nós acabam querendo questionar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. É deixar na mão de Deus, tirar a nossa mão do controle do leme. O leme da nossa vida tem que estar na mão de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Aí vem um outro texto bíblico interessante que é de Tiago 4:3, né, que fala de contenda, né, onde que está a origem das contendas, das guerras, né? Está justamente na cobiça da carne, na busca do prazer que domina a nossa carne. E aí Tiago diz, né, pedis e não recebeis. Então a gente leu ali que Deus vai orar todos os desejos do nosso coração. Aqui já está, pedis e não recebeis. Por quê? É a motivação do coração. Quando a motivação nossa é errada, visa só o nosso próprio prazer, a gente já foge da mão de Deus. E é por isso que é a origem de todas as contendas. Quando a gente busca o prazer de forma individual, a gente vai acabar conflitando com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso esposa, com os filhos. Aí vem outra aqui, né? Para a gente ficar naquela gangorra, né? Se a gente não entender o verdadeiro evangelho. Está em João 14, 13 e 14. Tudo o que pedires em meu nome, isso farei. Opa, tudo, tudo. Aí a carne já entra de novo. Se é tudo, aí já vem aquele listão, né? Maior, aquela lista imensa lá de desejos, de pedido, né? E aí, mais uma vez, começa a não acontecer aquilo da forma que a gente imaginou, ou seja, a nossa expectativa sendo frustrada. E aí o que acontece? A nossa esperança vai sendo minada. E é onde muitas vezes a pessoa se desvia, abandona a fé. E o que adoece o nosso coração? Não é a esperança que não se cumpriu ainda, porque toda esperança a gente já viu, será cumprida. Então isso não enfraquece. Aquilo que a gente está aguardando esperar, que está esperando da palavra de Deus, isso aí não vai nos enfraquecer. Mas sim, durante esse percurso, essa demora da promessa, o surgimento dessas expectativas que a gente está comentando. Por isso que o vigiar da nossa mente não se fala só de pecado, fala também dessa criação de expectativas, tanto das negativas, que nos leva a sermos pessimistas, no mundo onde o nosso Pai é Deus, não tem como ser pessimista, onde Deus está no controle. Se Deus está no controle da minha vida, eu não posso esperar nada que não seja o melhor. Agora, onde entra a carne? É o defina o melhor. Então, quando eu falo assim, na minha vida só vai acontecer coisa boa, aí a minha carne vem junto, né? E quando eu falo carne, ela é inflamada, né? Ela é impulsionada pelo maligno. Que o maligno, ele trabalha onde? Na concupiscência da nossa carne, nos nossos desejos. É onde o maligno sopra e fala assim, ó, tá vendo aí, ó, tá na palavra aí, ó. Vai com tudo que agora é você mesmo. E aí não acontece aquilo porque não é a promessa. A promessa é a prosperidade, a vida abundante, o melhor para as nossas vidas. Agora, como que se define isso? Cada um de nós tem uma. E não dá para pegar o gabarito do outro. O irmão faz isso, eu vou fazer igual, que vai acontecer igual. Não vai. Cada um de nós vai fazer de um jeito e vai acontecer de um jeito. Deus tem um propósito e uma caminhada com cada um de nós. E é bom que seja assim, porque Ele conhece os nossos corações e tem os propósitos maiores. Além de nós, Ele está preocupado com os outros. E muitas vezes, se Ele der tudo do bom e do melhor para a gente, quem sabe a gente não vai esquecer os demais. E a gente vai afundar na nossa própria soberba. E, consequentemente, se afastar de Deus. E o que acontece, né, quando essas expectativas não são realizadas? Entra o desânimo e, com ele, o enfraquecimento da fé, causando ansiedade, tristeza, frustração. Então, toda vez que a gente acordar de manhã, tiver um desses sentimentos aqui, já entra com tudo, repreendendo o mal, negando isso aí em voz alta, consagrando a vida
ao Senhor e pedindo a ação do Espírito Santo. Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Porque não podemos ter, não é nosso. O desfalecimento da fé, o próprio desânimo, né, que vai gerar todo esse resto aqui, ansiedade, tristeza, frustração. Não aceitem, acordei hoje e estou meio triste. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu estou triste? Porque eu estava esperando que acontecesse esse troço, não aconteceu. Opa, então era expectativa, não era esperança. Se era expectativa, era carne. Está repreendido em nome de Jesus, abro mão, renuncio e quero o que é do Senhor. E foca na esperança. Decepção, murmuração, né, que é o oposto ali da gratidão, e duvidarmos de Deus. Fazendo com que passemos a sobreviver e não mais vivamos a vida abundante que Jesus nos deu. Aí entra outro ponto, né? Vida abundante. O que é uma vida abundante? Vida abundante é quando a gente tem paz na presença de Deus. Isso é vida abundante. E quando a gente entra no módulo sobrevivência, fruto, né, desses desânimos e dessas decepções, aí, porque a expectativa não se consumou, a gente está perdendo essa vida abundante que Deus e que Jesus nos entregaram. Isso não pode acontecer. Devemos permanecer firmes e perseverar. E como devemos combater esses sentimentos negativos que trazem angústia aos nossos corações? Vamos ver o texto aqui em Lamentações 3. Também é famosíssimo, né? Só que, mais uma vez, tem que estar no nosso coração. De 19 a 26. Aqui Jeremias, né, está se lamentando depois de toda a desgraça que assolou a nação de Israel, fruto de idolatria, de traição, de desvio, né, do povo judeu. Deus nunca vira as costas para a gente. Então, quando tem alguma coisa errada, a gente é que está virando as costas para Deus, porque Deus é conosco. Aí Jeremias fala assim, ó, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. Então, a alma, que é influenciada pela nossa carne, muitas vezes geram expectativas negativas, coisas ruins, e gosta muito de visitar o passado para trazer à memória não a esperança, mas a desesperança fruto de acontecimentos do passado, traição, rejeição e outras coisas. E se abate dentro de mim. Então ela se recorda e se abate. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha a esperança fortalecendo a gente, a nossa vida, dissipando essas nuvens negras que surgem fruto da nossa própria carnalidade. E o que são essas que traz esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A gente começa a lembrar, misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos, porque Ele é bom. Lembra da sua fidelidade. Lembra que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ou seja, já inverteu. Estava abatida, agora já a minha porção. O que é porção? A minha herança, a minha parte, aquilo que é mais importante para a minha vida é o Senhor. Então já começou a reverter. Portanto, esperarei nele, ou seja, vem a confiança, vem a esperança. Vou esperar no Senhor, porque tudo vai dar certo. Bom é o Senhor para os que o esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação, ou seja, não tem nada melhor para nós, em qualquer momento da nossa vida, estar lembrando da salvação, daquele momento que a gente vai viver lá na frente, na plenitude da presença de Deus, sem dor, sem sofrimento, sem luto. Bom é para o homem. Então, uma outra passagem aqui importante, né, para a gente recordar, Jesus, depois de crucificado, ele ressuscitou e fez algumas aparições. Uma delas, ele apareceu na praia de manhã cedo, né, ao amanhecer, quando estava vindo do mar os apóstolos, né, que tinham saído novamente para pescar, passaram a noite, a madrugada e não pegaram nada. Então, o que acontece? Novamente, a expectativa atrapalhando a nossa esperança. Eles conviveram 3 anos com Cristo, Cristo passou tudo o que ia acontecer, eles viram Cristo morrendo na cruz, viram Cristo sendo ressuscitado, mas as expectativas que eles criaram na cabeça deles, que não se consumou, gerou neles uma fraqueza muito grande. E desorientação, que é outra característica, né, das expectativas quando não estão alinhadas com a nossa esperança, com a esperança que Deus traz para as nossas vidas. E aí o que aconteceu? Eles voltaram lá atrás, onde eles estavam antes de encontrar o seu primeiro amor. E muitas vezes na nossa vida há um enfraquecimento da nossa caminhada cristã, mesmo que a gente esteja firme ali na palavra, firme
na igreja, firme nas nossas convicções, na nossa fé, mas mesmo assim a gente pode estar desfalecendo, nos afastando do primeiro amor, que nem foi falado também lá em Apocalipse, um alerta para isso. Volta lá no seu primeiro amor e resgata, porque tudo que a gente tem que fazer e viver é em função desse amor com Cristo, né? Então, muitas vezes, Cristo permite a gente voltar lá atrás, né, para podermos nos lembrar, né, de onde Ele nos tirou e chama a gente de volta para si. Ele nos pede algo. Por quê? Quando os apóstolos estavam chegando na praia, vindo dessa noite aí de uma pescaria mal sucedida, porque não era para eles estarem lá, era para eles já estarem na caminhada, se fortalecendo, aguardando ali, né, as diretrizes, né, de Cristo ressurreto, né, que já estava, ele ainda estava aqui na terra com eles, antes deles se desorientarem, né? Cristo, quando eles estão se aproximando, pergunta, né, vocês têm alguma coisa aí para comer? Então, Jesus muitas vezes nos pede algo para podermos dar aquele passo de fé. Eles falaram que não tinham nada, e aí Cristo falou, então lança a rede ao lado direito. E eles lançaram e fizeram uma grande pesca, de 153 peixes. E nesse momento eles se lembraram de onde Jesus tirou eles, se lembraram do primeiro amor, e eles foram restaurados ali. E aí Pedro se lança ao mar, né, para chegar mais rápido lá em Cristo, e os demais vieram para a praia. Quando eles chegaram, como que estava Cristo? Já com o braseiro pronto, já tinha peixe assado, já tinha pão, ou seja, ele te pede algo, mas tem algo muito mais, muito melhor, muito maior para oferecer. É sempre assim, de tudo que Deus nos pede, Ele nos dá em porção recalcada. Então, Ele traz o pessoal para a mesa, que é o local de comunhão, e comunhão é exatamente isso, é trazer para a mesa, é alimentar o corpo, alimentar a alma, alimentar o espírito. E nessa mesa de comunhão, ele vai trazer restauração. Então, prosseguindo, né, no 15 e 17, ele restaura Pedro, quando ele pergunta, Pedro, tu me amas 3 vezes? Por quê? Porque Pedro negou 3 vezes, e ele fazendo esse procedimento, ele foi trazendo a memória ali de Pedro, restaurando e purificando. E Jesus é tão maravilhoso, né, que no capítulo 18 ele ainda dá um algo a mais ali, né, que indicou a forma como Pedro iria morrer, já na sua velhice. Nós temos, né, que ter pensamentos ativos. Então, por que a gente, às vezes, né, acorda, ou às vezes durante o dia, a gente é tomado por sentimentos negativos, né, como já foi listado lá em cima? Porque a gente permite. Então, nós não podemos ter pensamentos passivos, porque pensamentos passivos entra qualquer coisa. E aí o maligno faz a festa. O inimigo bombardeia nas nossas expectativas, cria expectativas no nosso coração e já começa a minar os nossos pensamentos, porque não está acontecendo aquilo que a gente fantasiou. Então, surgem pensamentos negativos. Nós não podemos aceitar, temos que ter pensamentos ativos, ou seja, temos que comandar o que pensamos. E o pensamento ativo são coisas boas, que edificam, que são de bom proveito, né? Que nem está no texto lá do apóstolo Paulo. Quem trata Deus como meio, então aquilo a gente falou do Pai, da divindade. E Deus, o que é Deus na nossa vida? É um meio ou é o fim? Quando a gente trata Deus como meio, gera expectativa e ansiedade. Quando a gente gera Deus como um fim, esperança e descanso. Então, se a gente às vezes está sofrendo aí com expectativas, com ansiedade, é porque muitas vezes a gente está focando Deus de uma forma errada. E a gente tem que trazer uma correção nisso. Deus é o fim, ou seja, o meu propósito, a minha vida, é adorar ao Senhor. É o fim. E lógico, Ele, por sua bondade e misericórdia, Ele nos abençoa. Isso é fato, a gente sabe disso. Mas não é o meio, né? Ele não é um meio para a gente atingir a bênção. É que nem Moisés lá atrás. Prefere a presença ou prefere a bênção? Preferimos a presença, sempre. Deus quer sempre nos levar a um lugar de descanso e paz. E já nos deu o endereço, está lá em Salmos 91, quando ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Principalmente a gente, quando está mais velho, né, a gente começa a valorizar a paz. Lugar de sossego, de tranquilidade. Quando a gente começa a ver que esse ambiente não está sendo do jeito que a gente está imaginando, é que a gente não está habitando permanentemente com Deus. A gente está fazendo as visitas, mas não está habitando. Então, o Salmo 91, que nos promete esse lugar de descanso, de paz, depois ele vem um monte de livramentos lá embaixo,
Mas o mais importante está lá no seu início, né? Temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, é estar constantemente, é estar sempre. E aí sim nós teremos a tão sonhada paz e todo o restante que se agrega, né, com isso. O apóstolo Paulo também nos ensinou lá em Colossenses 3, de 1 a 3, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as aqui da terra. Só que muitas vezes a gente pensa, buscar a coisa lá do alto é algo muito espiritual, é muito abstrato. Não, buscar as coisas lá do alto é justamente a gente viver essa palavra, onde a gente está amando a Deus, está buscando ao Senhor, está amando ao próximo, está contribuindo para a melhoria, né, para trazer alívio também aos nossos irmãos, aos nossos próximos, né? Em Mateus 6, 33, Jesus nos ensina, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui se referindo às necessidades nossas diárias. Muitas vezes a gente foca tanto na nossa necessidade, a gente acorda, sai para trabalhar, a gente estuda, a gente traça nossos planos, nossos caminhos, e às vezes esquece do principal, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, primeiro a gente busca Deus, depois busca o resto. Isso vale também para a enfermidade. Ninguém é contra, né, gente? Todo mundo fala isso aí, né? Da ciência, do medicamento, dos médicos. Mas antes, surgiu uma enfermidade, busca a direção de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai levar no médico certo, ou ele mesmo vai curar. Ele pode curar? Pode. Mas pode ser que ele não queira curar. Esse é outro erro também. Quando a gente perde a esperança, fruto de expectativas mal surgidas na nossa vida. Esperança, Deus vai curar? Vai. É a nossa esperança. Aí a expectativa, já diz como, quando, diz tudo. E muitas vezes não vai ser desse jeito que a gente imagina. Então a gente tem que ter um coração aberto e submisso a Deus, porque a forma como vai surgir a bênção é do jeito dele. Mesma coisa para a nossa vida no dia a dia. Às vezes a gente quer melhorar o emprego, quer melhorar ali alguma condição de vida, a gente tem que orar, buscar, crer na promessa, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam, e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas vão melhorar, isso aí não é fato. Agora, a gente começa a querer definir como, quando, onde, e aí é onde a gente quebra a cara. A gente sai de um lugar, vai para o outro, e Deus, caramba, o cara ficou maluco aí, não está fazendo nada que eu estou direcionando, né? Deus está dando uma direção, você está indo para outra. Aí depois reclama que não deu certo, mas não deu certo porque, se não deu certo, não era promessa, não era esperança, era expectativa, e era a nossa força do braço, a nossa carne nos movendo, né? Isso também é fundamental. Um versículo parece pequeno, mas Hebreus 12, 2. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando a gente pega o texto bíblico da crucificação de Cristo, eu vou falar com toda certeza aqui, convicção, não tem ninguém aqui que consiga imaginar o que Jesus passou. A traição de quem era perfeito, leal, honesto, ser tratado da forma como ele foi tratado, a tortura física que ele sofreu. Então ele foi torturado física e emocionalmente, de forma brutal, injusta, ou seja, tudo que tem de pior. Ainda foi submetido à pior morte que existia, que era a morte na cruz, onde depois de cravado, né, pelos punhos e pelo tornozelo ali, para poder fixar que se fosse mão e pé, não aguentaria o peso do corpo, para respirar na cruz, naquela posição, tem que ser feito esse movimento aqui assim. Então, ficava ali meio asfixiado, e para respirar tinha que submeter a tração aonde já estava doendo. Então, era trocando ali os incômodos e as dores até vir a morte efetiva. E Jesus suportou isso como uma ovelha indo ao matadouro de forma silente, sem murmurar, sem reclamar. E o que estava na mente de Jesus? Essa alegria que lhe era proposta, que era voltar para o Pai, cumprir a vontade do Pai e resgatar a gente. Por isso que o amor dele é maravilhoso. O amor dele, isso trazia alegria para ele, resgatar a gente. E é o que tem que trazer para nós também, para suportarmos o nosso dia a dia, as dificuldades, quando surge algum imprevisto, alguma coisa que é contra aquilo que a gente estava imaginando, né? É justamente a alegria que nos é proposta. Um dia vamos voltar para o Pai, vamos ter a plenitude da presença de Deus, e tudo isso aí vai se estabilizar na nossa vida.
Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é pastor Paulo, que passou também por muitas coisas ruins. Mas o foco, viver é Cristo. Nós estamos vivendo com isso na cabeça. Nosso foco é a presença de Deus, é viver Cristo. Já finalizando aqui, muitas vezes, né, nos preocupamos demais com toda a maldade que há no mundo e ficamos buscando sinais da volta de Cristo. Olha outra situação que gera expectativas, às vezes negativas, coisas ruins, ou seja, não é de Deus, ou às vezes expectativas que podem se cumprir ou não se cumprir, mas são expectativas, não são esperanças. A volta de Cristo é esperança. Agora, se vai ser agora, vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000, não importa para nós. O que importa para nós? É que quando a trombeta tocar, a gente tem que estar pronto, cheio do Espírito Santo. Então, se vai voltar hoje ou vai voltar daqui a 1000 anos, se vai voltar antes de eu morrer ou depois de eu morrer, isso não é uma informação importante. A informação importante é, quando ele voltar, como é que eu tenho que estar? Cheio do Espírito Santo. Então, o meu papel todos os dias vai ser, a gente não sabe o dia que a gente vai partir. Então, é acordar de manhã e se encher do Espírito Santo, por meio da leitura da palavra, oração, louvores, sempre que possível falando de Deus, sempre que possível, né, tratando a mente para lembrar, né, de Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Portanto, sejamos sóbrios. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 8. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Isso que tem a nossa vestidura todos os dias, fé e amor. E com amor, apaga multidões de pecados. Ou seja, se a gente conseguir se revestir de amor, a gente não tem pecado. É a forma de se santificar. Se a gente focar no pecado, a gente vai pecar cada vez mais. A gente não pode focar no pecado, tem que focar no amor. Que o amor irá tirar, lavar a gente do pecado. Porque a morte de Cristo já nos limpou de todo o pecado, e o foco no amor vai fazer com que a gente não peque mais. Tomando como capacete a esperança da salvação. Então a gente tem que viver, como foi falado aqui, pela esperança, e lutarmos e vigiarmos para que as expectativas não atrapalhem a nossa vida. O tema de hoje, então, está encerrado, né? Mas eu gostaria só de trazer aqui alguns remedinhos bíblicos, né, para os 4 inimigos da nossa alma, né? Quais são os 4 inimigos da nossa alma? O medo, a ansiedade, o estresse e a depressão. Em maior ou menor grau, vira e mexe, nós estamos sendo atacados por isso aí. Então, como é que a gente faz para trazer à memória aquilo que nos dá esperança e, consequentemente, eliminar isso das nossas vidas ou não permitir que isso tome vulto, né? Medo. Isaías 41, 10. A gente já sabe, né? O remédio é a palavra e o Espírito Santo. Então, Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Em Josué 1,9, esforça-te e tenha bom ânimo, ou seja, não podemos desanimar nem parar, o medo não pode nos parar. Êxodo 14,15, diga ao povo que marche. Então, sentiu uma sensação de medo, alguma coisa que está ruim, alguma coisa que pode estar dando errado no trabalho, em casa, conta para pagar, o que for, ora e traz isso para a cabeça e marcha, levanta, tem de bom ânimo, ora, pede socorro. Contra a ansiedade, está em Filipenses 4,6. A ansiedade é um excesso de futuro, né? Quando a gente está muito preocupado lá com o que vai acontecer lá na frente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecida de Deus as vossas petições, com súplica e ação de graça. O estresse. O estresse é o excesso de presente. E Jesus, na sua misericórdia imensa, fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, de 28 a 30. Como a gente sempre fala, né? Tem que estar no coração, não na mente. A mente é só para puxar o coração. É a pontinha do fio. Na mente vem a pontinha do fio, você puxou, tem que vir um coração junto. Aí o estresse, a ansiedade, o medo vai embora, e agora a depressão. É o excesso de passado. Aí os antídotos, a gente ser obediente e fiel à palavra. Então, Mateus 18, 21 a 22, nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, sempre temos que estar perdoando aquilo que fizeram para a gente aí no passado. Se fizermos também algo de errado no passado,
Pedimos perdão a Deus, se der para pedir perdão para a pessoa, a gente pede, se não der, fica para Deus. E aceitamos o perdão de Deus, temos que receber esse perdão. Uma coisa eu faço, deixando para trás, isso é Paulo falando, as coisas do passado, ou seja, temos que se livrar, nós temos que nos livrarmos do passado. Prossigo para o alvo, que é Cristo, a fim de obter o prêmio da verdadeira vocação de Deus em Cristo. Filipenses 3, 14 e 15. Então, não podemos ficar presos lá no passado. Abandona o passado e parte para frente. Então, resumindo aqui, né? Esperança e expectativa. Temos que esquecer o passado, focar no propósito divino e avançar para o nosso destino final. Sempre com foco, como eu falei, né? O maior bem mais precioso, que a gente não pode largar nunca, a nossa salvação. Agradeço aí a todos, né? Que Deus nos abençoe, né? E esteja sempre conosco.